Queridos amigos, irmãos, nossos companheiros dos estudos das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, Nosso Caminho Damasco de Garça. Mais uma vez, com a graça de Deus, aqui estamos para gravar este estudo que fazíamos às segundas-feiras, presencialmente, naquela nossa querida casa. Enquanto não é possível, mais uma vez, vamos aqui gravar a continuidade dos estudos que iniciamos na última vez, o Sermão da Montanha. Como fizemos da última vez, aproveitando o livro A Voz do Monte, do Richard Simonetti, que estuda as bem-aventuranças, nós vamos dando continuidade. Aproveitamos o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, da última vez em que aqui nós estivemos. E hoje, continuando, nós vamos para o versículo 4, também do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como nós dissemos, com a graça de Deus, com a bênção do Cristo e o auxílio da espiritualidade, esperamos seja esse nosso estudo de hoje bastante proveitoso para todos nós, naquilo que Ele nos transmitirá, sobretudo de entendimento e compreensão dos sublimes ensinos do Mestre Jesus. Richard Simonetti intitulou esta página para estudar este versículo 4 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados que choram porque serão consolados, quando a dor redime. Quando a dor redime. É o título desta página de Richard Simonetti, que começa dizendo: as lágrimas extravasam emoções intensas. Choramos quando estamos muito felizes ou muito amargurados. Não obstante servirem à alegria e à tristeza, convencionou-se que elas representam os males da existência. Então, realmente, veja que o choro não é só no momento amargura. Também em momentos de muita felicidade, de muita alegria, nós, às vezes, extravasamos esse sentimento com o choro. Mas, apesar de ele estar, o choro, presente tanto como ele diz, nos momentos felizes como nos momentos amargos, ficou convencionado que eles representam os males da existência. É na Terra, planeta de expiação e provas, segundo a definição de Kardec, choramos todos, desde o magnata ao miserável, desde o palácio à choupana. Aprendemos na doutrina espírita que, dentro das categorias de mundos, a pluralidade dos mundos habitados, o Brasil ocupa a segunda categoria na hierarquia dos mundos. A mais baixa, os mundos primitivos. Depois viria os mundos, os planetas de provas e expiação, como é a nossa Terra. E que, segundo a codificação espírita, aonde o mal ainda prepondera. Como o nome está dizendo, provas e expiações. Seja uma ou seja outra, nós estamos passando por momentos de lutas, de buscas, de muito trabalho, de muito esforço. Consequentemente, sobretudo na questão das amarguras da vida, o choro é alguma coisa um tanto quanto frequente entre nós, entre os habitantes
deste mundo terreno, mundo de prova e expiação. Jesus promete que seremos todos consolados. Essa expressão soa quase vazia de significado. Afinal, é muito pouco, diante dos males maiores, receber algo parecido com a iniciativa do amigo que toca de leve em nossos ombros, afirmando: não é nada, meu velho, coragem, tudo passa. O que o Richard quer dizer que é muito simples o consolo, tão somente como nós costumamos fazer diante de um irmão em dificuldade, ou fazem conosco diante das nossas dificuldades. Muitas vezes apenas tocando-nos no ombro e dizendo: calma, serenidade, coragem, tudo passa. Quer dizer, não deixa de ser um gesto sublime, mas que muitas vezes não é capaz por si só de ajudar, pelo menos de uma forma mais efetiva, mais forte, aquele que realmente está passando por uma dificuldade. Então, se for ver só, serão, como Jesus, serão consolados. Então a gente precisa ver que consolo é esse. Será que é só o consolo da tapinha no ombro e de uma palavra encorajadora? É isso que o Richard diz, parece vazia de significado. E pode ser para aquele que ainda não despertou, não tem consciência de algo muito maior que o Cristo quis dizer e disse quando assim se expressou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E é isso que a gente vai ver, que nós vamos estudar, vamos aproveitar aqui as palavras de Richard Simonetti, na continuidade deste estudo. De que forma, como esta afirmativa do Cristo pode realmente nos ajudar, pode realmente nos consolar. E aí então o Richard Simonetti continua: todavia, a expressão será bem mais significativa, de alcance bem maior, se lhe emprestarmos o significado de compensação. Poderíamos dizer então: bem-aventurados são os que sofrem, porque seus males serão compensados por alegria futuras. Quer dizer, não é o caso de sofrer por sofrer. Então é isso que o Richard diz: haver uma compensação. Porque a dor, o choro de hoje, e para tudo existem razões justas no que a vida nos oferece, do que nós experimentamos, porque Deus não quer o sofrimento. Se Ele vem, se Ele está presente em algum momento da nossa vida, é porque faz parte dos resgates ou das provas de que nós, como espíritos imortais, perfectíveis, tendendo à perfeição, caminhando para o reino de Deus, precisamos. Então, vamos aí precisamos perceber que este momento duro de choro é um momento que está a compensar, que poderá compensar aquilo que nós precisamos. É uma troca. Choramos, superamos um obstáculo, passamos por uma prova, quitamos um débito. Em compensação, seremos consolados. Alcançaremos ou galgaremos degraus em busca do tão ambicionado reino de Deus. É da própria vida, diz, que após a tempestade surja a bonança. Que a noite seja véspera do dia.
As horas de amargura sucedem-se períodos de tranquilidade. E ainda que a existência inteira seja uma noite escura de lutas e sofrimentos, experimentaremos a alvorada gloriosa da imortalidade, ao cessar a existência humana com suas limitações. Aí então, aquilo que nós dizemos quando bate no ombro, né? Coragem, tudo passa realmente, mas passa nesta vida do Espírito, que é imortal. Esqueçamos que a vida de pensar, deixemos de pensar que a vida seja tão somente esses anos em que aqui estamos. A vida principal é a vida da alma. A alma pré-existe, é pré-existente a esse corpo que estamos hoje usufruindo. Quem acaba, quem termina após ao exaurir-se o tom vital, a saúde física, é o corpo físico, mas a alma retorna de onde veio, retorna ao mundo espiritual e levará consigo na bagagem o que haja aqui conquistados, seja através da alegria ou através da dor, do sofrimento, seja através do choro, mas aquele choro que derramamos na luta, mas com fé, confiança e esperança de que realmente nós estamos em trânsito através das lutas próprias do mundo material para a felicidade plena, ou aquela que nós vamos conquistando paulatinamente ao longo das jornadas, ao longo das experiências, para, como nos asseverou o Cristo, chegarmos ao reino de Deus. Oferecendo o ensejo de despertamento e resgate, as dores da existência representam o preço nunca demasiadamente alto que pagamos para o ingresso nas bem-aventuranças celestes. Seja a dor física que depura, seja a dor moral que amadurece, temos em suas manifestações o cuidado de um mestre inflexível que nos disciplina e orienta, preparando-nos para assumir a condição de filhos de Deus e herdeiros da criação. Então, o consolo vem por esta crença, por esta fé, por esta esperança de que realmente, quaisquer que sejam as dores que estamos passando, que nos fazem chorar às vezes, não realmente o choro de derramar lágrima, mas o choro de enfrentamento, de luta, de dor, de dificuldade, seja de ordem física ou espiritual. Como ele diz, é o mestre, o cuidado do mestre inflexível que nos disciplina. A dor é a maior disciplinadora do espírito, da alma. A dor, ela vem justamente no corpo físico para demonstrar um mal que estamos experimentando na matéria. A dor na alma, ela vem para mostrar que o caminho precisa ser reformulado, que nós precisamos muitas vezes mudar nossa atitude e nosso comportamento, buscar a razão verdadeira da existência, da vida, da caminhada. E isso só é possível com o despertar da nossa consciência para a verdadeira vida, a vida espiritual.
É preciso considerar, contudo, que não basta sofrer, porquanto se as lágrimas nos preparam para o reino dos céus, que, segundo Jesus, é uma experiência íntima, uma construção interior, não podemos esquecer que o próprio Mestre situa a humildade por alicerce fundamental. Quer dizer, não basta sofrer por sofrer. Aqui o Richard fala da humildade por alicerce fundamental. Então lembramos quando nós estudamos o versículo 3, em que o Richard colocou no título lá a condição fundamental do Espírito. É a humildade que nós precisamos demonstrar diante de todas as situações, todas as circunstâncias, todos os momentos da vida. Então, também reconhecer a nossa pequenez, reconhecer as nossas reais necessidades, não só do corpo, como também do espírito, da alma, diante da pequenez, das limitações que ainda carregamos. E continua: pouco aproveitaremos de nossas dores sem a consciência de nossa pequenez diante de Deus, o Pai de sabedoria infinita, que conhece melhor do que nós mesmos nossas necessidades essenciais e nos oferece experiências que guardam relação não apenas com o nosso merecimento, mas também com o preparo de uma gloriosa destinação. Quer dizer, nós, dentro da nossa limitação, da nossa pequenez, nós precisamos daquilo que realmente possa fornecer, possa dar a nós, ao Espírito, ensejo de progresso, de crescimento, de evolução da alma. E nós pouco sabemos ainda do que realmente nos importa neste particular. Mas Deus, o Criador, sabe do que nós precisamos. Por isso, nós estamos aonde melhor nos convém. Passamos pelas situações as que mais nos importam nesse quesito, nesse particular. Evolução, progresso, realizações da alma. Os que vivem a murmurar, que clamam ao alto por seus males, que se revoltam, que não se conformam, que se rebelam, estão marcando passo. Suas dores não edificam nem depuram. Suas lágrimas são ácidas e amargas, gerando males não programados, amarguras desnecessárias e infelicidade voluntária. Então veja, como nós dissemos, não basta sofrer por sofrer, porque o sofrimento em situações tais, com tais enfrentamentos como aqui enumerados por Richard, será uma dor inútil. Não nos trará felicidade nenhuma, ao contrário, uma infelicidade voluntária. Porque a infelicidade, ela está justamente na sua dimensão, no valor que a ela nós damos. Por uma mesma dor, pode duas pessoas reagirem completamente diferente. Um se sentir plenamente, totalmente infeliz, e o outro passar altaneiro, corajoso, confiante, sereno, pela mesma dor, pela mesma dificuldade em que outrem assim não o faz. Portanto, nós também somos aqueles que damos o devido valor e, consequente, o devido valor e a dimensão que uma dor possa realmente nos trazer. Os desajustes maiores que afligem a criatura humana não são decorrentes dos débitos do passado, e sim da rebeldia do presente. Não sofremos tanto pelo resgate,
Afinal, isto deveria ser motivo até de satisfação. A dor maior decorre do fato de que pretendemos recusar o sofrimento. É a lamentável situação do devedor que marca o dia para o credor vir receber seu dinheiro e, quando isto acontece, recusa-se terminantemente a pagar. A gente fica muitas vezes achando que nessa lei de causa e efeito, que tudo que nos acontece é consequência do passado. Não, é resgate, estou resgatando. Não. Muito do que nos sucede tem a ver já com o presente. De modo que se a gente fizer uma reflexão de como a gente está se comportando, de como a gente está pensando, agindo, reagindo, a gente vai achar aí muito dos motivos das nossas dificuldades, das nossas dores, consequentemente, dos nossos choros. Né? Então nós estamos, como diz aí o Richard, como aquele que sabe que deve. Mas quando o credor vem cobrar, nós nos negamos a pagar. Assim é a nossa reação de desespero, de medo e outras manifestações equivocadas diante da dor, quando deveríamos, como bons pagadores, pagar e sentir-se aliviado de ter quitado uma dívida, nós nos rebelamos e nos negamos muitas vezes a fazê-lo. Seria de perguntar-se: quando é que nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o futuro? Quando é que, através dela, estamos realmente preparando a felicidade futura? Diríamos que é quando o nosso comportamento diante da dor não gera sofrimento naqueles que nos rodeiam. Porque, nesse particular, nós podemos sofrer, mas muitas vezes fazer sofrer aqueles que estão junto de nós. O que é pior, por nossas causas, por nossas dores, fazemos outros chorarem. O que é pior do que nós não nos mantermos equilibrados naquilo que possa afetar somente a nós, mas também trazer dores e dificuldades a outra. Quantas famílias atravessam amarguras intensas com alguém doente em casa, não tanto pela enfermidade e muito mais pela inconformação e agressividade do enfermo. Quantos pais derramam lágrimas abundantes em face dos desatinos cometidos por seus filhos que se mostram incapazes de suportar com dignidade os embates da existência? Quantos homens e mulheres amargam anos de convivência com cônjuges neurastêmicos e agressivos porque a vida não lhes atendeu às solicitações? Os que assim se comportam, espalhando sofrimento porque não sabem sofrer, estão castigados desde agora pela angústia, que é o clima sufocante em que se debatem interiormente, adiando para um futuro incerto a edificação de suas almas. Então veja o cuidado que nós temos que ter para o nosso próprio bem e daqueles que nos cercam diante das dores, das dificuldades da vida. Nós podemos criar o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno, porque Jesus asseverou que é no nosso íntimo que nós criamos esses dois lados. Se queremos paz, serenidade, felicidade, calma, enfrentamos a vida e os seus desafios com fé, confiança e esperança. Se assim não fizermos, estaremos desde já vivendo um inferno e criando também um inferno para aqueles que conosco convivem. Todo cuidado neste particular é pouco, porque além de sofrer e não tirarmos proveito do sofrimento, ainda trazemos dor e dificuldade àqueles que nos amam, àqueles que estão junto de nós.
Mas se formos tão humildes diante da dor, que jamais acrescentemos naqueles que nos amam sofrimentos outros, além dos decorrentes da convivência com quem sofre. E, o que é mais importante, se conseguirmos transformar nossas experiências com o sofrimento em exemplos dignificantes de confiança e serenidade, em plena aceitação da vontade de Deus, então nossos males trarão as marcas abençoadas da redenção, preparando-nos o ingresso glorioso no reino dos céus. Então vejamos, se formos humildes diante da dor, transformar nossa experiência com o sofrimento em exemplos dignificantes. E nós podemos ver, sentir, presenciar isso aqui no nosso círculo de convivência da família, aos amigos das sociedades, irmãos, companheiros de jornada, que travam batalhas imensas, passam por sofrimentos enormes e demonstram serenidade, calma, paz. Vemos companheiros, irmãos, que diante de quaisquer e pequenos percalços da vida, demonstram uma infelicidade tal, uma raiva, um ódio, sentimentos tão desajustados, desequilibrados, que afetam a si próprio e aqueles a seu entorno. Aí então fica para nós uma advertência. Se estamos realmente preparando o ingresso glorioso no reino dos céus, porque foi isso que Jesus asseverou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Onde estaria este consolo? Onde está esse consolo? No bem-estar próprio, íntimo, desde já, desde agora, em função da maneira, da forma como nós enfrentamos a dor, o choro, porque o choro de que Jesus falou é a experiência da dor que nos pede força, coragem, confiança, fé e tudo mais que nos dê a alma, o espírito, a paz, a serenidade de que nós carecemos para levar adiante a nossa experiência em todos os momentos da nossa caminhada. Então, Richard termina com a sua última frase. Em verdade, se tivermos tal disposição, estaremos nele desde agora. Está falando do reino de Deus, né? Então nossos males trarão as marcas abençoadas da redenção, preparando-nos o ingresso glorioso no reino de Deus. Em verdade, se tivermos tal disposição, estaremos nele desde agora, ainda que o sofrimento seja nosso companheiro inseparável. Podemos ter companheiros inseparáveis, e aqui nós lembramos do nosso querido Chico Xavier, que conviveu com a catarata e a angina por longos e longos anos de sua caminhada. E ao invés de maldizer, ele bem dizia esses males que, segundo ele, foi o freio para que ele se mantesse como se manteve no bom e reto caminho. Então a dor também tem esta função de não nos liberar demasiadamente para que nós não perdemos, para que nós não busquemos e não caminhemos pela porta larga. A dor é uma grande inspiradora para que nós busquemos, encontremos a porta estreita, a porta da dor, a porta do choro, mas a porta da redenção. Terminamos aqui, meus queridos amigos e irmãos,
mais o estudo de um versículo do Sermão da Montanha e que nós pretendemos oportunamente continuar a estudarmos. Agradecemos imensamente a Deus esta oportunidade, a Jesus que está sempre nos iluminando, os Espíritos benfeitores que nos amparam e nos conduzem. Que possamos nos reencontrar na próxima gravação, nos nossos próximos estudos. Fiquem todos com Deus, uma boa semana, cuidem-se e até breve.